Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laila Portela e esse aqui é o meu canal do YouTube. Gente, antes de começar a falar sobre o meu vídeo, eu venho pedir um favor. Se você ainda não me segue aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se você não me segue no Instagram, tem um link aqui na descrição do vídeo que você também pode me seguir lá. Lá eu sempre faço uma consultoria grátis. Então eu sempre abro caixinha de perguntas. Sempre estou falando sobre a vida nos Estados Unidos, sobre empresas aqui, sobre contabilidade. É bem interessante, não esqueçam de me acompanhar por lá também. Então vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre como funciona a parte contábil de um e-commerce ou de uma empresa na Amazon. Bem, o que nós sempre sugerimos para os nossos clientes? A gente sugere que vocês abram uma LLC Multimember. Por quê? Porque a LLC Multimember, ela tem caráter de sociedade. Ela é muito parecida com uma limitada no Brasil. E, além disso, a gente consegue trabalhar melhor os requisitos tributários, diferente de você abrir uma LLC de um membro só ou de uma corp. Por quê? Na LLC de um membro só, você sempre vai pagar um imposto chamado Self-Employment Tax, que é de 15,3%, e esse imposto vai sobre o lucro. Então, quando é uma LLC de um membro só, você paga o Self-Employment Tax mais o imposto de renda. E na Corp, você paga uma alíquota fixa de 21% de imposto na pessoa jurídica, mais o imposto de renda da pessoa física. Então, você é tributado duas vezes, igual no Brasil. Já na LLC de 2 membros, você paga só a alíquota federal. Se for um sócio atuante na empresa, esse sócio atuante vai pagar os 15,3% de Self-Employment Tax. Mas a empresa, ela tem um caráter mais forte do que uma LLC de um membro. E quando se tem 2 sócios, a gente consegue... O IRS, ele vê algumas despesas da empresa com menos red flag, com menos chamada de atenção do que quando é uma LLC de um membro só. Mas o que seria isso? É porque as pessoas, nós, né, temos o costume de misturar o patrimônio da empresa com o patrimônio da pessoa física. Então, algumas despesas, o IRS, ele abre os olhos, chama a atenção dele, porque nessa indução da pessoa querer considerar despesas pessoais como uma despesa da empresa. Por isso que é necessário ter um contador, porque ele vai conseguir lhe auxiliar, lhe orientar muito bem sobre qual é uma despesa dedutível e qual não é. Encaixando com isso, um ponto importante para falar para vocês é que o imposto de renda aqui nos Estados Unidos, ele é sobre o lucro e não sobre o faturamento, o que é ótimo, porque se você está no e-commerce e ele no primeiro ano não deu lucro, você não teria impostos a pagar. Outro ponto importante para se falar, quem é não residente fiscal americano, quem tem visto de estudante, visto J, quem mora no Brasil e investe aqui, não paga Self-Employment Tax. Esse imposto, ele é exclusivo para residentes, para quem vive aqui nos Estados Unidos. Não importa qual tipo de visto, tanto turista, quanto pessoas ilegais, quanto pessoas legalizadas pagam Self-Employment Tax. Então, agora a gente já falou sobre a estrutura, sobre uma parte de imposto, vamos falar sobre imposto de renda, que é outro imposto que incide sobre todas as empresas aqui e também as empresas online. A alíquota tributária de uma LLC Multimember, ela varia de 10% a 37%. É uma tabela progressiva que vai variar conforme o lucro. Quando você é não residente fiscal, você não tem tudo que você ganhar acima de $400 ano, você tem que declarar imposto, você não tem uma isenção. Quando você é residente fiscal, você é uma pessoa solteira, você tem uma isenção de $12.400, ou é $12.200 mais ou menos. Já quando você é casado, você tem uma isenção de $24.400. Eu creio que são esses valores, eu vou confirmar aqui na legenda. Então, quando você é residente, vamos dizer que você é casado, você lucrou mais de $25.000 na empresa, você vai pagar
mais ou menos $1.000 de imposto, porque você tem uma isenção de 24 mil. Ou seja, se você lucra até 24 mil no ano numa empresa, você não paga imposto, você entra na isenção fiscal. Além disso, para quem é residente, tem alguns créditos fiscais que envolve, por exemplo, atividade, filhos e afins. Mas a gente está voltado para e-commerce. Mas por que é importante explicar esses detalhes na pessoa física da declaração? Porque aqui na LLC Multimember e também na LLC de um membro, a pessoa jurídica, ela declara o imposto. Na verdade, na LLC de um membro, não. A LLC de um membro, depois eu explico em outro vídeo para vocês. Deixa eu me corrigir aqui. Mas por que eu estou explicando para vocês esses detalhes da pessoa física? É porque na LLC Multimember, a pessoa jurídica apenas declara, informa o quanto de imposto tem a pagar. Já a pessoa física é que faz o pagamento do imposto da pessoa jurídica, mais dos outros incomodos que ela vier a ter na sua pessoa física, na sua declaração de imposto de renda. Então, a pessoa jurídica não paga imposto, ela apenas informa, e a pessoa física faz o pagamento. E esse é o lado bom, porque você acaba tendo uma economia, né, tributária aqui. E aí entra nessa alíquota que eu informei para vocês. A alíquota de impostos, o tax rate de um estrangeiro, ele é o mesmo tax rate do solteiro aqui nos Estados Unidos. Então, vamos dizer, se um solteiro, um estrangeiro, ele tem um lucro de empresa $15 mil, por exemplo, ele lucrou 15 mil o ano, ele vai pagar uma alíquota de 10% de imposto sobre esse lucro. E aí o pagamento, ele é proporcional à sua porcentagem de cotas sociais. Por exemplo, foi um lucro de 30 mil, são 2 sócios, cada um 50%, 15 para um, 15 para outro, cada um vai pagar os 10% da alíquota tributária, que é referente aos 15 mil de cada um. E não vai ser, por exemplo, 22%, é um exemplo, tá? 22% pelo lucro de 30 mil total da empresa. Por exemplo, o sócio A paga 30% e o sócio B paga 30%, porque o lucro da empresa foi 30 mil. E aí, o pagamento do imposto é proporcional à porcentagem de cotas que cada um tem. Por exemplo, vamos dizer que a empresa lucrou 30 mil, são 2 sócios. E aí, o sócio vai ser distribuído 15 para um, 15 para outro. Vamos dizer que a alíquota de 15 é 10%, o sócio A paga 10% de imposto, o sócio B paga 10% de imposto sobre o lucro. Não seria, por exemplo, pegou esses 30, foi distribuído 15, como o total é 30, a alíquota, vamos dizer que a alíquota de 30 mil ano é 22%, é uma suposição. E aí, é distribuído 15 para um, 15 para outro, aí o sócio A paga 22% e o sócio B paga 22%, porque o lucro total da empresa foi 30 mil. Não é dessa forma, é da primeira forma que eu falei. Pega os 30 mil, 15 para o sócio A, 15 para o sócio B, 10% para um e 10% para outro, entendeu? Outra responsabilidade que um e-commerce tem se chama Sale Tax, que é um imposto de venda. Ele é um imposto estadual. Cada estado, ele tem uma regulação, uma regulamentação sobre o Sale Tax, que é ligado ao nexus da empresa, sabe? É uma teoria que varia de acordo de estado para estado e ela está se modificando bastante. Então, para auxiliar no Sale Tax, quando você tem um e-commerce ou uma loja na Amazon, a gente indica a utilização de um programa chamado TaxJar. Esse programa, ele entende toda a legislação nos 50 estados americanos e ele consegue, né, controlar. Por exemplo, vamos dizer que na Califórnia, a partir de $200 mil ano em vendas, você seja obrigado a declarar Sale Tax para lá, diretamente para lá. Esse aplicativo, ele vai lhe informar sobre essa obrigação.
Porque alguns aplicativos como a Amazon ou Shopify, eles não fazem o repasse do sales tax diretamente para o Estado. Então, se torna sua obrigação, como dono da empresa, fazer esse repasse. Mas como assim repasse? Porque é o seguinte, o sales tax, ele não é um imposto, uma obrigação minha, do dono da empresa. É uma obrigação do consumidor final. Ele tem a responsabilidade de pagar o sales tax. Já a responsabilidade do dono da empresa é de pegar o sales tax pago pelo cliente e repassar para o Estado. Esse sales tax, ele recai normalmente sobre produtos físicos. Em alguns estados já está recaindo sobre softwares, a depender algum serviço ou outro. Então tem que olhar a legislação do local que você iniciar seu negócio para poder verificar a incidência de sales tax. Tem alguns estados que não tem sales tax também, então isso vocês podem conversar com o seu contador quando é algo mais específico para sua empresa. Aqui em Orlando, a gente paga 6,5% de sales tax sobre produtos que é repassado para o Estado. O sales tax aqui ele pode ser repassado trimestralmente, que é o normal para uma empresa, normalmente para uma empresa de produtos, ou mensalmente. Quem define se vai ser trimestral ou mensal é o próprio Estado. E aí os valores da alíquota de sales tax, em cada estado, eles também variam, de acordo com o county, que é como se fossem municípios, cidades coladas, sabe? Com a cidade principal. Por exemplo, se eu não me engano, aqui em Orlando é 6,5%, que é o Orange County, mas em Osceola County, que é onde está Kissimmee, a área da Disney, lá já é 7,5%, porque o imposto que o county cobra é um pouquinho maior que o imposto que o Orange County cobra. Então também tem essas variáveis, por isso que esse aplicativo ele é muito bom quando você quer. E aí, outro ponto que é interessante é você ter também um sistema financeiro para você controlar as finanças da sua empresa, controlar os gastos. E com isso você pode, eu normalmente sugiro 2 sistemas, que é o QuickBook Online ou o Xero. E aí você pode trabalhar com eles para fazer o controle financeiro da sua empresa, ou você também pode contratar uma contabilidade. Como é que funciona a cobrança das contabilidades? Normalmente, a contabilidade mensal, ela vai lhe auxiliar a pagar menos impostos, porque ela vai classificar certinho quais são as suas despesas, ela vai te auxiliar, você tem um controle maior sobre a não misturar a conta da pessoa física com a jurídica, sobre o que vai ser deduzido ou não, sobre qual é aquela despesa estranha que foi lançada no seu extrato bancário, porque a contabilidade aqui, ela é feita com base no extrato bancário mesmo, junto com as invoices emitidas. Então, a gente pega tudo que entrou, né, no seu extrato bancário, as entradas, também as saídas e faz a classificação com base nele. Por isso que é muito importante você ter conta bancária aqui nos Estados Unidos. Mas desde o 11 de setembro, o governo americano não tem permitido a abertura de conta remotamente. Então, atualmente, a gente indica 2 bancos para você abrir conta remotamente online, né? No caso, abrir contas online da sua PJ, que é o Banco do Brasil América e o Banco Mercury. Para ambos, eu vou deixar o link aqui embaixo. Do Banco do Brasil América, você vai precisar ter uma conta na sua pessoa física, nesse Banco do Brasil América aqui, e fazer um depósito de $3.000. E aí, depois disso, você consegue abrir a conta da sua pessoa jurídica. Infelizmente, até então, a gente só tem acesso a esses 2 bancos para você fazer um trabalho remoto. Isso quando você deseja investir do Brasil para cá. E aí, para quem também investe do Brasil para cá, todo o ganho que você teve aqui, o lucro que você teve, o ideal é também você informar para o Brasil que você teve esses rendimentos aqui.
E aí o Brasil e os Estados Unidos possuem um acordo de compensação tributária. Então, o que você pagou de imposto aqui vai ser compensado no Brasil e aí você só vai pagar a diferença tributária se houver. Você pega a declaração que a gente fez para você, leva para o seu contador do Brasil, ele faz a compensação e você fica quite nos dois países. Bem, aqui nos Estados Unidos, normalmente os nossos clientes estranham, porque tem uma certa facilidade e uma certa, não tantas obrigações fiscais como no Brasil. Acreditem se quiser, abrir empresa, abrir um e-commerce aqui é basicamente isso que eu tô falando para vocês. Vocês vão precisar de uma abertura de empresa, né, da empresa em si, que vai ser a LLC Multimember. Com ela, vocês vão ganhar um número chamado EIN, que é como se fosse um CNPJ americano. Depois dela, vocês vão precisar ter um Sales Tax. Esse Sales Tax é um certificado que vai lhe autorizar a vender produtos aqui nos Estados Unidos e com ele também você vai poder comprar produtos sem a incidência de imposto do 6,5%. Com ele, você também vai ter a obrigação de fazer o repasse do Sales Tax para o Estado. E tem um detalhe. Vamos dizer que você abriu a empresa em setembro e em outubro, em setembro você não teve nenhuma venda. Em outubro, que vai ser o mês de você fazer o repasse do Sales Tax, se você tiver a obrigação de repassar, se for mensal, você vai ter que informar para o Estado que você teve 0 vendas naquele período. E se você faz uma venda B2B, de business para business, de negócio para negócio, essas vendas, às vezes também elas são isentas desse Sales Tax. Mas isso, de você ter vendas isentas ou de você não ter vendas, não vai eximir você de declarar, de informar para o Estado que você teve 0 vendas ou que você teve vendas isentas. Então, o Estado, ele precisa saber o quê? Que você teve vendas com Sales Tax, vendas sem Sales Tax ou 0 vendas. Você sempre vai ter que informar nesses 3 casos para o Estado, ou seja, sempre informar. Por isso que aquele aplicativo que eu falei no começo, ele é muito importante. Então, vamos lá. Abertura, o Sales Tax. Em alguns casos, você vai precisar de um Tax ID. O que é o Tax ID? Ele é uma identidade para estrangeiro. Para ter um Tax ID, você precisa somente de um passaporte. E aí, a contabilidade ela faz o resto do serviço para você. Ele normalmente custa $150. Por que ele é importante? Porque para você abrir conta PJ no PayPal, você vai precisar do Tax ID. Ele facilita também a abertura em conta bancária. Quando você vier declarar imposto de renda, você vai ter que ter Tax ID. Mas se no momento da declaração de imposto de renda você não tiver Tax ID, não se preocupe. É possível fazer a declaração de imposto de renda e o pedido de Tax ID junto. Então, vamos lá. Vamos ir revisando passo a passo. Abertura de empresa, o EIN, Sales Tax, Tax ID, e aí você vai ter o programinha, né, financeiro que você pode ter para seu controle interno, mais a contabilidade, ou você pode ter só a contabilidade mensal, ou você pode ter só esse programinha. Tá, mas Laila, eu tô abrindo uma empresa do Brasil aqui. Na verdade, Laila, eu tô no Brasil e quero abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você falou sobre abertura, falou sobre esses passos. E meu endereço? E meu telefone? Como que vai ser? Bem, aqui nos Estados Unidos você tem a opção de comprar endereços virtuais. Normalmente os escritórios de contabilidade têm. E aí eles têm por um valor um pouco mais baixo do que a média do mercado e com isso você consegue abrir a empresa com o endereço virtual desses locais. Você aluga um endereço, pode ser tanto do escritório de contabilidade quanto de empresas especializadas em prestar endereço. Algumas empresas especializadas, elas também têm uma secretária, então eles também lhe fornecem um número americano. Mas caso você não opte por esse serviço, você opte, por exemplo, pelo nosso endereço, o endereço da XPTEX, que é onde eu trabalho,
você pode contratar à parte um serviço de telefone. A gente normalmente indica a Vonage. E aí você aluga um número americano, você vai ter um telefone americano e você também vai poder receber ligações de cliente, vai poder receber as mensagens do banco americano, vai poder ter acesso a toda a troca de informações que normalmente aqui nos Estados Unidos as seguranças são feitas, né? O envio de códigos de segurança, eles são feitos por text messages. E aí, através desses sistemas de alocação de número de telefone, você vai ter acesso a todos os códigos de segurança e você vai conseguir operacionalizar na sua empresa. Tá, e nota fiscal? Pelo amor de Deus, como que funciona? Tem Cefaz aqui? Não, gente, aqui não tem Cefaz. E também a nota fiscal aqui, ela é muito simples. A nota fiscal, ela existe mais para um controle interno. E também para quando você for auditado, ou se você vier a ser auditado, você tem que ter invoice, tem que ter a emissão de uma nota de serviço vinculada com o recebimento de pagamento. Esses aplicativos que eu indiquei para vocês, eles fazem emissão de invoice. Mas caso você não queira ter um QuickBook ou um qualquer outro aplicativo, você pode pegar um aplicativo gratuito da internet de emitir invoices e utilizar ele e arquivá-los na pasta online da sua empresa ou na pasta física vinculados ao pagamento. Por quê? O que você vai precisar, né? Você só vai precisar mesmo ter o nome da sua empresa, os dados, o endereço, o nome da pessoa que vai receber o produto, o serviço também, com os dados dela, os valores. E é basicamente isso que precisa. Não tem um código de envio para Cefaz, não tem um envio de imposto direto, não tem nada disso. É bem simples. Operacionalizar aqui nos Estados Unidos, no geral, é muito simples. É tanto que a contabilidade aqui ela não é obrigatória. Então, se você tem uma pequena empresa e você é organizado, você mesmo pode fazer a contabilidade dessa empresa e entregar para o seu contador os relatórios de despesas. E aí, o Tex já vai lhe auxiliar com o SEO Tex, ou o próprio programa mesmo, como a Amazon ou o Shopify, a plataforma que você venha utilizar, pode lhe informar os valores de SEO Tex que vão ter que ser repassados para o Estado. E aí é muito importante você observar a configuração desses sites, porque é você que vai informar quando que você quer que a própria Amazon ou o próprio Shopify faça um repasse direto para o Estado do SEO Tex. E se o Estado, e se você, aí vamos lá, aí se a Amazon ou o Shopify faz o repasse direto, você também vai ter que declarar no Estado zerado o SEO Tex. Então, mesmo se a Amazon ou o Shopify fizer, você vai ter que informar zero ali, entendeu? No Estado que você teve zero de venda, zero, porque o repasse já foi feito por eles. Então, se você não faz, você pode ser auditado pelo Estado, você vai ter penalidade pelo Estado. E o Estado aqui, ele não perdoa qualquer tipo de penalidade. Eles são muito criteriosos com isso e você acaba pagando algumas taxinhas que podem ser de $1.000, podem ser de 300, podem ser de 50, varia. Isso varia com o montante final que eles suspeitam, que eles entendem que você deixou de repassar ou não fez, enfim. Varia um valor de caso para caso. E aí, vamos fazer o resumão agora? Vamos lá. A gente já falou de abertura de empresa, LLC Multimember, o RN, que vai ser o CNPJ da empresa, o Tax ID, que é a sua identificação pessoal, o SEO Tax, que é a sua principal obrigação quando você vende produto. Aí também vai ter um programa que vai lhe auxiliar tanto no recolhimento do SEO Tax, quanto outro programa que vai lhe auxiliar com o seu sistema financeiro. E eu acho que é só. Isso aí, pessoal. Acredito que sobre empresas online é basicamente isso. Ah, faltou o endereço e faltou o telefone, que também já foi informado aqui. Então, para você montar a sua empresa online, montar o seu negócio, tudo que você precisa saber, resumidamente, eu acredito que é isso. Sobre a parte operacional,
Eu tenho vídeos já gravados aqui no canal que vão também lhe ajudar a entender como organizar as notas fiscais de despesas, como organizar as demais partes da empresa. Na verdade, eu até posso explicar aqui. Vamos lá. Vamos antes de finalizar. Vamos dizer que você comprou para sua empresa folha de papel para poder imprimir. Aí você comprou no seu financeiro, você tem no QuickBook, vai aparecer a despesa de $10 em folha de papel. Você vai ter aquele recibo de $10 de folha de papel, você vai tirar uma foto e acoplar no seu sistema de QuickBook. Se você não tem, você pega essa nota fiscal, você escreve comprada no cartão da empresa para poder utilizar Enfim, você tira a foto, né? Identifica do que foi uma compra pro Office. E aí você salva numa pasta online ou numa pasta física a nota fiscal xerocada. Porque se você vier ter uma auditoria no seu extrato bancário, que é onde a gente vê a principal parte de despesas da empresa, vai estar escrito só Walmart. E aí a empresa que está lhe fiscalizando, o iOS, por exemplo, ele vai querer saber o que são esses $10 do Walmart. Aí você vai ter a nota fiscal. Olha, esses $10 não foram de uso pessoal. Esses $10 foram de folhas de papéis que são essenciais para a minha atividade, para a execução do meu trabalho. Então, é basicamente isso. Eu espero que tenha sido clara. Tentei não ser tão redundante, eu sou um pouco prolixa às vezes, eu falo demais. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. Muito obrigada por me seguirem, por me acompanharem. Contem comigo para o que precisar, eu tô aqui para tirar qualquer dúvida sempre aberta para ajudá-los. Sempre que eu puder ajudá-los, eu estarei aqui, tá bom? É isso, um beijo e fiquem com Deus. Até breve!